Olá, sejam bem-vindos ao podcast do projeto Impactos Históricos e Sociais da Indústria Metalúrgica em Juiz de Fora, que é um projeto de extensão do IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora. Meu nome é Marcos Vinícius e estou aqui com os professores orientadores Vitor e Kelly. O nosso projeto busca trazer para vocês informações históricas sobre o desenvolvimento da indústria em Juiz de Fora, bem como seu impacto na sociedade. Com isso, iremos contar um pouco sobre os principais marcos históricos que levaram ao surgimento da cidade e sua relação com a metalurgia. Vamos começar? Inicialmente, tinha-se o Caminho Novo, que foi construído na Estrada Real em 1703, pelo bandeirante Garcia Rodrigues Paz. Esse caminho surgiu para que fosse evitado o extravio de ouro que vinha das minas de Vila Rica, atual Ouro Preto, em direção ao Rio de Janeiro. Quando falamos sobre a atividade de mineração, que foi uma das principais atividades econômicas no Brasil, também estamos falando sobre metalurgia. Gente, tudo bem? Sou a professora Kelly, que sou especialista na área. Bom, como o Marcos falou, a atividade de mineração ela é uma atividade econômica e industrial, que ela é importante desde sempre, desde a antiguidade, e ela é responsável pela extração e o beneficiamento dos minérios, né, que depois vão seguir pelo caminho do fluxo de metalurgia. Olá, pessoal, sou o professor Vitor, e só para comentar também sobre o Caminho Novo, uma boa parte dele, né, para nós que estamos em Juiz de Fora, por exemplo, uma boa parte do Caminho Novo e ainda é semelhante à BR-040, né, que é essa rodovia inicial. Então a gente vê ali passando por Conselheiro Lafayette, Queluzito, Carandaí, Ressaquinha, Alfredo Vasconcelos, Barbacena, Antônio Carlos, Santos Dumont, Eubanco da Câmara, Juiz de Fora, e assim vai descendo para o litoral. Então, um antigo Caminho Novo, e uma boa parte, ele é semelhante à nossa atual BR-040. Pouco mais de um século depois, encontra-se registros de estudiosos que vinham do exterior para investigar aspectos naturais e sociais do Brasil. Eles eram conhecidos como viajantes naturalistas. O primeiro deles, vindo em 1809, chamava-se John Maui, e ele era um mineralogista que estava na esperança de encontrar prata na região do Cantagalo, no Rio de Janeiro. Em 1812, quando seu livro é publicado, livro chamado Viagem ao Interior do Brasil, John Maui diz ter chegado à fazenda do Juiz de Fora, e ele diz ter visto uma cadeia de montanhas, além de um ambiente rodeado por mato. Uma curiosidade sobre essa fazenda é que ela pertencia ao Juiz de Fora, e esse fora não significava uma pessoa que vem do exterior ou um estrangeiro. Queria dizer que era um juiz de fórum, porque na época eles precisavam de um juiz de direito, mas estava na ausência do juiz de direito, então chama o juiz Dr. Luiz Fortes Bustamante Sá, que ficou conhecido como Juiz de Fora. Nesse mesmo período, em 1816, temos a chegada do botânico Auguste Saint-Hilaire, que percorreu a região da Estrada Real, incluindo que mais tarde se tornou Juiz de Fora. Agora estamos apresentando uma imagem que é uma fazenda do Manuel Vidal Lage, que foi uma das fazendas a qual o Saint-Hilaire reportou no livro dele, registrou como um dos caminhos que ele percorreu. E agora, outro viajante era o Richard Burton. Ele era um escritor que chegou a vir para o Arraial de Santo Antônio do Paraibuna, que era o antigo nome de Juiz de Fora, e ele observou os costumes dos habitantes e descreveu-os no seu livro. Marcos, só um comentário, esses viajantes naturalistas, eles não recebiam por isso, né? Eles eram, entre aspas, assim, autônomos, né? Sim, eles eram autônomos. Alguns possuíam renda para vir e financiar suas próprias viagens, e alguns não tinham já tanto eram dinheiro ricos, assim. Né? Sim. Alguns já eram ricos e outros vieram como viajantes autônomos, né? Sim, exatamente. Prosseguindo com o assunto, sobre o desenvolvimento da cidade, em 1836, o engenheiro Henrique Guilherme Fernando Alfeld, através de um contrato com o governador de Minas, deu início ao planejamento da Estrada do Paraibuna, como alternativa ao Caminho Novo, que hoje é conhecido como Avenida Rio Branco. E na imagem que a gente está reproduzindo aqui,
Tem a foto de um traçado, que foi o traçado original para a Estrada do Paraibuna, mas no final ele não foi aproveitado, visto que nessa imagem o traçado ele possui várias curvas e, como a gente sabe, a Avenida Rio Branco atualmente ela é totalmente reta. Em seguida, como próximo tópico da nossa linha do tempo, trazemos a Estrada União e Indústria, construída pelo empresário e diretor da companhia União e Indústria, Mariano Procópio. A estrada ligava a cidade de Petrópolis a Juiz de Fora, sendo a primeira rodovia macadamizada da América Latina, inaugurada por Dom Pedro II. Ela foi construída para encurtar a viagem entre a corte e a província de Minas, destinando-se ao transporte do café. Então a gente vê a importância que teve a construção da Estrada União Indústria, né, que ela promovia o encurtamento das viagens para que o café fosse transportado mais rapidamente. A importância da construção da Estrada União Indústria para esse projeto se dá pelo fato de que a companhia União Indústria contratou imigrantes alemães que possuíam algum tipo de especialização técnica, como mecânicos, fundidores, ferreiros, ferradores, carpinteiros, entre outros. Ao todo, chegaram aproximadamente 1.193 imigrantes em 1858, mas vamos focar nos anos seguintes, quando ocorre a inauguração da União Indústria em 1861, que é quando os imigrantes começaram a desenvolver um mercado de trabalho local que vai se expandindo com o passar dos anos. E aí começa, então, a história da metalurgia. E é nesses anos, como a Kelly disse, que a gente consegue observar, através de registros históricos, o surgimento dos primeiros estabelecimentos e oficinas que trabalhavam com metalurgia. Na década de 1860, a gente encontra Pedro Schubert, que foi o primeiro ex-colono a fundir ferro-gusa na região. E logo depois, a gente tem o Francisco José Cacher, que em 1865 tinha uma oficina de carros e máquinas, na qual trabalhavam com fundição, ferraria, serralheria, entre outros. Outro importante empresário foi Jorge Grande, fundador da mecânica Jorge Grande em 1874, que fundia ferro e bronze e produzia máquinas agrícolas. Visto que naquela época Juiz de Fora era uma região rural, a economia naquela época era fundamentada na agricultura e na produção de café. Então, logicamente, a produção das outras áreas, mesmo que industrial, era focado no crescimento dessa própria indústria agrícola. Por exemplo, as indústrias metalúrgicas daquela época produziam seus produtos focados na demanda, que era a indústria agrícola. Eu gostaria de fazer um comentário, né, que é interessante a gente ver ao longo da história, né, a necessidade da metalurgia. Né? A gente vê que com o desenvolvimento, com a necessidade de crescimento da produção, com a evolução tecnológica, surge a necessidade da metalurgia. Então, o setor agrícola, que antes trabalhava apenas com pessoas, com serviço braçal, vê a necessidade de um ferramental melhor, né? E, consequentemente, do que foi preciso? Do desenvolvimento da metalurgia. Né? O transporte, que naquela época era feito por animais, né? Com o desenvolvimento tecnológico, foi necessário o crescimento da indústria metalúrgica para a produção de peças, de ferramentas, até para o transporte também. Então, é bem interessante ver como que o setor metalúrgico, o desenvolvimento do setor metalúrgico vai junto com o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Então, acho que isso é bem interessante de pontuar e a gente observa vendo a história. Bom, a história do desenvolvimento da metalurgia na cidade de Juiz de Fora é muito parecido com o desenvolvimento da metalurgia em outras cidades, tanto de Minas Gerais quanto do Brasil, como, por exemplo, João Molevade, que também tem uma grande produção metalúrgica atualmente, com a ArcelorMittal, e tem a sua história voltada para o desenvolvimento tecnológico metalúrgico, principalmente para a agrícola, né? No início, desenvolviam fundições para esses ferramentais agrícolas. Marcos, uma pergunta. Esses minérios, né? O minério, ele era trazido de outros lugares, né? Juiz de Fora não tem grandes reservas minerais, não é isso? Sim.
De acordo com os livros que eu li, que foi do Giroletti, foi documentado que a matéria-prima que eles traziam para cá, ela vinha do exterior. Por exemplo, eles não faziam o beneficiamento do minério aqui. Traziam o ferro do exterior para produzir alguma tecnologia que fosse utilizada aqui. Por exemplo, o Jorge Grande, a matéria-prima que ele utilizava para produzir e para conformar o que ele produzia vinha da Inglaterra e da Alemanha. Então, a gente vê aí, né, o desenvolvimento ao longo dos anos, né, das indústrias, tanto de mineração quanto metalúrgica no Brasil, principalmente após 1800, né, principalmente após a chegada da corte portuguesa aqui no Brasil, que teve esse grande impulsionamento desse desenvolvimento, com chegadas de universidades, faculdades, com a necessidade de criar indústrias para atender a demanda, né? Então, bem interessante, sim. Marcos. É bem legal pontuar também isso, né, que o Marcos disse. A metalurgia se desenvolveu até mesmo antes da mineração aqui na nossa região, exatamente por falta de conhecimento, né, e também a certa escassez de recursos minerais aqui da nossa região próxima a Juiz de Fora, né, cujo a mineração não é o forte aqui da nossa região, né, como aquele bem já explicou as funções da mineração para a metalurgia. Então é bem legal pontuar isso. A metalurgia em Juiz de Fora e na região, ela veio até primeiro do que o desenvolvimento da mineração em outras áreas, aí, em outras regiões do Brasil, né? Apesar da mineração ser a primeira etapa para o desenvolvimento da metalurgia, é interessante pontuar isso aí que você falou. E nessa imagem aqui que a gente está apresentando, é um anúncio da Companhia Mecânica Jorge Grande, na qual ele anuncia quais são os produtos que ele produz e, juntamente com um telefone e um endereço. Quais eram esses produtos, ô Marcos, para o pessoal que está nos ouvindo aí saber? Os produtos que ele produzia eram máquinas de lavoura e fundição de ferro e bronze. Dando continuidade, já em 1913, temos a JR Ladeira e Companhia, do Joaquim Rodrigues Ladeira, uma empresa que produzia baldes hincados, dentre outros materiais metálicos. E na imagem que estamos apresentando, temos a foto do Joaquim Rodrigues Ladeira e uma das empresas que ele possuía. Naquela época, era muito comum pessoas que tinham uma certa quantidade de capital ter mais de uma empresa, ou pessoas da mesma família trabalharem juntas em apenas uma empresa. E essa era uma das empresas que Joaquim produzia. Interessante. Aí só para comentar também, para o pessoal que às vezes não é da área, né? É uma tecnologia rústica, mas bem empregada à época, né? Porque a gente, igual o Marcos citou ali, um balde de aço, né? O aço é uma liga de ferro, tá? Para quem não conhece, né? E ele era zincado, isso significa que fazia um recobrimento com elemento zinco, né? Com a liga de zinco, para proteger esse balde de aço para ele não enferrujar, né? O comum ferrugem. Então é uma tecnologia muito interessante, rústica, mas muito interessante aí para a época. O balde de aço, né? Predominantemente de ferro, que era protegido com uma camada de zinco para que não enferrujasse. Dando um salto no tempo, na década de 50, Juiz de Fora recebeu as empresas estrangeiras Facit, que era sueca, e a Becton Dickinson, que era americana. A Facit, ela produzia máquinas datilográficas e calculadoras mecânicas, enquanto a Becton Dickinson, que é conhecida como BD, ela produzia materiais médicos, como os diversos tipos de agulha, agulhas hipodérmicas e entre outras. E aí... É o mesmo local, a sede ainda? Sim, continua sendo no mesmo local. Mudou bastante a fachada, né? A arquitetura mudou bastante. Você vê que, bom, para quem está só nos ouvindo, né? A foto que está apresentando a fachada aí da década de 50
bem arredondada, né? Toda futurística, assim, digamos, né? E a sede de 2021, ela já é um formato mais quadrangular. Só um comentário, né, que também mostrando ao longo da história a arquitetura, né, também foi sendo desenvolvida e bem característica de cada época. Interessante pontuar, né, que a gente citou, né, o Marcos citou uma empresa de máquinas datilográficas, não é isso, Marcos? Sim, a Facit. E uma empresa que trabalha com agulhas, né, para injeção de medicamentos aí. São produtos que, se você não parar para refletir, você não associa eles com a metalurgia, mas está diretamente ligado, né? Mesmo uma máquina datilográfica que atualmente não é mais utilizada, né, quantas peças de metais, né, que ela emprega no seu funcionamento, né? E as agulhas para injetáveis nem precisa dizer, né? São feitas de metais. Então, isso está diretamente ligado com o desenvolvimento da metalurgia aqui na nossa região, a implantação dessas empresas. Foi importante, né? Uma tecnologia que a cidade não tinha na época. E, além disso, a vinda dessas duas indústrias, como qualquer outra, ela promove a geração de empregos, de tecnologia, que de alguma forma dá um impacto na sociedade, né? E falando em tecnologia, né, e na metalurgia em si, existe algo muito interessante que talvez você que esteja nos ouvindo nunca parou para pensar. Como é feito o buraco da agulha que injeta um medicamento? Então, não vem ao caso aqui nós entrarmos em detalhes, né, porque é puramente metalurgia, mas é um desenvolvimento metalúrgico muito grande. O ser humano ser capaz de fazer o buraco de uma agulha, que tem muita utilidade, né, no nosso dia a dia aí. Bom, normalmente a gente não para pensar, né, no desenvolvimento dessas tecnologias, né? Assim como também, por exemplo, a caneta esferográfica, aquela bolinha da caneta esferográfica, ela só foi possível esse desenvolvimento também através do desenvolvimento da tecnologia, né? Porque a pressão que você tem que fazer para poder escrever desgastava muito aquela esfera. Então, somente com o desenvolvimento de novos materiais, novos metais, é que foi possível o desenvolvimento de uma caneta, que é uma coisa tão simples do nosso dia a dia. Interessante, tudo vai sendo planejado e até chegar onde a gente está. E acaba virando uma coisa que acaba sendo banal para a gente, mas tem todo um desenvolvimento tecnológico por trás disso. Que a gente, às vezes, não percebe. Na realidade, até mesmo a biologia, né, o desenvolvimento de remédios, descobrimento de doenças, ela está muito relacionado com o desenvolvimento de diferentes tecnologias. Então, por exemplo, no século XIV, século XV, XIV, não existia vidro. Então, a partir do desenvolvimento do vidro, é que você pôde construir lentes, e aí você pôde produzir mais livros, porque tinham mais leitores, e pôde desenvolver o microscópio, e através do microscópio você descobrindo outros seres, e descobrindo materiais, e etc. Um efeito dominó. Chegando nos anos 60, a gente tem a implementação do PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento. E ele investiu muito na infraestrutura da cidade, assim como no saneamento básico. E ele foi fundamentado pelo Itamar Franco, que na época era prefeito da cidade de Juiz de Fora, e que mais tarde ele se tornaria presidente do Brasil. Então, na imagem aí está sendo mostrado, né, uma foto do Itamar Franco lá na rua Halfeld. Nos anos 80, a cidade foi agraciada com as empresas Siderúrgica Mendes Júnior e a Paraibuna de Metais. A imagem que estamos apresentando aqui agora, para quem está somente nos escutando, é a Nexus Resources, que no passado foi chamada de Paraibuna de Metais, que fazia parte da companhia Paraibuna de Metais. Posteriormente, ela foi chamada de Votorantim e mudava apenas o nome, porque o serviço que eles ofertavam era o mesmo, que era a produção de materiais não ferrosos. Os materiais não ferrosos eram os materiais que
como está no próprio nome, não possuíam ferro. Eles faziam a obtenção, fazem até os dias de hoje, né, a obtenção do zinco e alguns outros subprodutos, como chumbo, cobre, ferro também. A figura que está sendo apresentada aí está mostrando a foto de 1981, quando foi construída a siderúrgica, né, e uma foto atual. Os principais produtos, né, da ArcelorMittal Juiz de Fora são os aços longos, né, e são principalmente os empregados aí na construção civil, tá? Então são ferragens, armações metálicas aí para a construção civil. Nos anos 90, através de incentivos fiscais, houve a instalação da empresa alemã Mercedes-Benz, que objetivava a produção do automóvel compacto classe A. Com o início da produção em 1999, a empresa se comprometeu em contratar 1.500 trabalhadores locais e utilizar fornecedores locais como prioridade, o que gera um grande impacto social e econômico na cidade. Só para comentar, Marcos, mais uma vez, associando aí um produto que é comum no nosso dia a dia, que são os automóveis, né, ao desenvolvimento da indústria metalúrgica. Então, para a produção de um automóvel, existe muita tecnologia, né, desenvolvida em cima da metalurgia, né, desde os seus diversos componentes até na conformação desses componentes, né, tanto na produção, na obtenção das ligas metálicas que fazem parte desses componentes, quanto na conformação, na construção, dar forma ao metal para que ele funcione em um sistema complexo que é um veículo automotivo. Né? Então, é bem interessante isso. E muitas das vezes as pessoas não associam, por exemplo, a Mercedes-Benz, que é uma indústria de automóvel, à metalurgia, mas está diretamente relacionada. E por fim, depois de citar todas essas empresas, se a gente for parar para analisar, a gente percebe que a indústria metalúrgica ela interage com diversas áreas do conhecimento, e não apenas com a área da metalurgia em si. Por exemplo, não só com a siderurgia, não só com uma indústria que produz materiais não ferrosos, você consegue encontrar metalurgia em diversas empresas de pequeno porte também, que não necessariamente vai trabalhar com a fundição de alguma coisa, com conformação de outra coisa. Essas áreas que compõem essas pequenas indústrias de pequeno porte, elas conversam entre si. E não só somente pessoas que são formadas em metalurgia, como engenheiros metalúrgicos ou técnicos da metalurgia, que podem trabalhar numa indústria metalúrgica, por exemplo. Numa indústria, numa siderurgia integrada, por exemplo, a necessidade de uma mão de obra diversificada, formada, especializada em outras áreas também. Exatamente, muito bem pontuado, Marcos. A indústria metalúrgica, ela emprega pessoas que têm conhecimento em química, em elétrica, em mecânica, em mecatrônica, em diversas outras áreas dos saberes aí. São profissionais que a indústria metalúrgica ela abraça e emprega. Tá? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente fala da indústria metalúrgica e acha que essa é uma indústria onde só trabalha quem é ou engenheiro metalurgista ou técnico em metalurgia. E pelo contrário, né, são diversos profissionais que se formam e podem trabalhar na indústria metalúrgica, o que faz dela uma indústria muito importante aí para o desenvolvimento social, né, por proporcionar uma empregabilidade muito considerável. Vamos para o próximo passo da nossa jornada, que já está quase no fim? Já nesta etapa, apresento para vocês o IF Sudeste MG, Campus Juiz de Fora, que é como vocês conhecem hoje em dia, né? Mas no passado ele foi fundado como CTU, o Colégio Técnico Universitário, na década de 1960, e fazia parte da Escola de Engenharia. Alguns anos depois da construção do campus da UFJF, ele passa a funcionar naquele terreno, oferecendo cursos técnicos, dentre eles o curso de metalurgia, que foi oferecido desde 1974 e continua sendo oferecido até os dias de hoje. No início dos anos 2000, ocorreram interesses na construção do novo campus para o Colégio Técnico Universitário, e em 2008 ele se torna o IF Sudeste MG Campus Juiz de Fora. E também surgem muitos outros cursos de ensinos técnicos e ensino superior, que você pode encontrar no site institucional ifsudestemg.edu.br/Juiz de Fora.
Nos anos seguintes, o IF se torna uma das principais instituições que trabalha com a metalurgia em Juiz de Fora, promovendo o desenvolvimento de tecnologia, contando com uma infraestrutura completa de laboratórios e equipamentos tecnológicos avançados, disponível para os alunos. O IF também contribui com o desenvolvimento da sociedade através de projetos de extensão, pesquisa e ensino, que atendem tanto os alunos e servidores quanto a comunidade local. E nesse último momento com vocês, acho interessante dar um parecer de como está a metalurgia atualmente e como ela se relaciona com a sociedade. Em Juiz de Fora, esse setor emprega 5.000 trabalhadores, contando com 1.300 empresas. Uma coisa que eu acho legal de comentar, Marcos, é como nós evoluímos ao longo da história, né? Nós podemos ver aí, acompanhando tudo que foi nos dito aí, que a metalurgia ela começou com a mão de obra que veio do exterior. Então, pessoas começaram a metalurgia em Juiz de Fora e aqui na região, com o conhecimento que eles adquiriram fora do país, né? E o crescimento e o desenvolvimento industrial nos levou, né, enquanto agora IF Sudeste MG, e aí eu falo como um professor do IF Sudeste MG, nos levou a termos a estrutura que nós temos hoje, a oferecer os cursos que nós oferecemos hoje. Então é bem interessante mostrar que nós evoluímos e que agora nós não buscamos fora do país os conhecimentos para o nosso desenvolvimento, mas nós temos aqui em Juiz de Fora a nossa instituição, né, que oferece um ensino gratuito e de qualidade aí para os nossa população, tanto de Juiz de Fora quanto da região, né? E aí contamos com toda essa estrutura, com 2 prédios, né, um já em fase de finalização da construção e laboratórios de ponta, mostrando como nós evoluímos, como nós melhoramos, não só na parte da área técnica, mas da parte do ensino também da metalurgia. E é aqui que me despeço de vocês. Espero que tenham gostado dessa nossa aventura pela história da metalurgia na cidade de Juiz de Fora e não se esqueçam de compartilhar com amigos e pessoas que se interessam pelo tema. Um abraço! E na descrição desse vídeo temos um link para o nosso site, onde vocês encontram mais informações sobre esse tema. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e um abraço aqui do Vitor. E um abraço da professora Kelly.